Seguindo. Aí chegamos na questão do teísmo metafísico, né? Como é que eu introduzi aqui a questão do teísmo metafísico na discussão do número 6 da chave teosófica e esotérica número 6? Vamos para vocês entenderem. Ó. Aqui é eu que escrevi, tá? A liberdade é uma faculdade de escolher entre o bem e o mal, né? A liberdade é um dos temas aí, livre-arbítrio, liberdade, que é o tema do número 6, né? A liberdade é uma faculdade de escolher entre o bem e o mal. Somente por liberdade pode o amor ser verdadeiro e, por consequência, belo. Ou seja, um amor que não é livre, ele não é verdadeiro, não é isso? Então, o que acontece? Então, para que o amor possa ser verdadeiro, é preciso que haja liberdade. Então, a liberdade é uma necessidade lógica da necessidade do amor poder ser verdadeiro. Isso é Boécio, tá? Para bom entendedor, eu estou falando aqui de um filósofo cristão que está no meio ali da idade da baixa e da alta idade média. Aí continua. Por isso Deus deu o livre-arbítrio ao homem, porque seu interesse era o amor verdadeiro. Olha aí a necessidade da existência da liberdade. Vocês entenderem como a liberdade é uma coisa muito radical, né? Filosoficamente, teosoficamente também. Que só pode ser livre sim com a ação. Então, os reinos abaixo do humano, os reinos que não são livres, eles não estariam no amor verdadeiro, teriam no amor mecânico em relação a Deus. Os anjos também. Então, é necessário a experiência de uma criatura capaz de liberdade, atravessada pela liberdade, para que o amor possa ser verdadeiro. Então, a liberdade é a condição de possibilidade do amor verdadeiro, né? Então, se nós temos liberdade, então é porque o sentido de nós termos liberdade diante do divino é que esse divino espera de nós o amor verdadeiro. Entende? Então, é como se a liberdade retroagisse para desvelar qual é a intenção do divino sobre a criatura. Não sei se vocês estão conseguindo entender. A liberdade existe? Existe. Então ela desvela qual é o sentido da divindade em relação a essa criatura. Porque só é possível explicar a existência da liberdade se o divino espera dessas criaturas o amor verdadeiro. Senão você não tem como entender o que é liberdade. Faz sentido alguma liberdade. Né? E aí continua. A existência do livre-arbítrio, portanto, desvela a natureza de Deus. Deus é liberdade. Essa é uma tese muito forte e que vai ser diferente, por exemplo, do Aristóteles, que vai dizer, ó, por isso, como liberdade, Deus é vontade e não substância. É vida. Então, liberdade, vontade, vida é diferente de substância, essência e mecanicidade. É o Deus dos vivos e não dos mortos. Essa é a passagem bíblica, né, que o Scherer interpreta nessa perspectiva. De perspectiva de quê? Dizer o seguinte, que quando Deus é percebido como vontade, como vida, como liberdade, essa é a imagem do divino, do teísmo, ou seja, a ideia de um ser, teoi, é um ser, uma pessoa que criou tudo, é um ente, né, um ser, só que esse teísmo não é dogmático. Esse teísmo, ele é metafísico, ele é filosófico. Por que ele é filosófico? Porque ele admite que não é que Deus seja isso, não é que a divindade seja imagem e semelhança do homem, não, não é isso. A divindade se parece com a gente, é um ser pessoal, não é isso que a gente está afirmando. O que a gente está afirmando aqui é o quê? O que a gente está afirmando é que quando o absoluto se manifesta, né? Ele se manifesta primeiro na natureza e depois no homem, o homem como cume da natureza, aquele que vai ter autoconsciência da própria natureza. Quando ele se manifesta na natureza e no homem, quando ele se manifesta no homem, lá dentro do ser humano, vai se repetir o processo da natureza para o homem. Então, lá no humano, vai ter Deus como substância, essência, o panteísmo naturalista. Deus é tudo, Deus é uma frequência, Deus é uma energia. Entende o que eu tô querendo dizer? Deus é um Aum, né? Um mantra Om. Olha aí o hinduísmo, olha aí a Índia, né? Só que quando esse absoluto, ele, dentro do ser humano,
sai da natureza, do pensamento natural, e entra no pensamento da liberdade no mundo, porque a liberdade aparece na natureza a partir do ser humano. Então, quando o absoluto avança mais um pouco, em direção a quê? Em direção à liberdade no ser humano, ele está na natureza, no ser humano. Por isso que ele vê Deus como um panteísmo naturalista. O que é Deus como panteísmo naturalista? É a própria. É o autodesvelamento de Deus, mas ainda no horizonte natural. Então, quando a natureza olha para si mesma, para o seu fundo, ela se entende como que ela vê Deus assim, ó. Ela enxerga Deus como isso aqui. Ou seja, quando nós enxergamos Deus como essa essência impessoal, cósmica, no fundo, é a natureza em nós olhando para o seu fundo, para o seu fundamento, que é isso aqui. Só que quando o absoluto avança mais um pouco e ele entra na liberdade humana, dentro do ser humano, e aí ele se revela a si mesmo como isso aqui em cima. Olha aí, aqui é o símbolo de Sofia. Uma imagem humanizada, com anjo, com asas. E você pode dizer o quê? Eu sou liberdade, eu não sou substância. Entende o que eu quero dizer? Eu me arrepio com isso porque isso é muito profundo, meu Deus do céu. Eu não sei se estou conseguindo explicar isso, porque é profundo até para mim, gente, ainda. Explicar isso agora, sabe assim? Mas é como, assim, você me perdoe se me parece, se parece obscuro, porque eu ainda também estou em processo de é, absorver essa tese do sharing, vamos dizer assim. Que esse teísmo, esse Deus pessoal, personificado, Persönlichkeit, né? A personalidade é, é nada mais, nada menos do que uma etapa do autodesvelamento do absoluto sobre si mesmo. É como se o auto absoluto se revelasse a si mesmo dentro do drama humano, o drama da existência humana. E aí o cristianismo, ele surge muito humanizado, muito como o emblema do drama humano, assim, do drama humano que eu digo, da finitude humana, né? E aí o Schelling vai dizer que é por isso que a mitologia, que é o panteísmo naturalista, né? Os deuses representam forças cósmicas, né? Eles voam, eles têm asas, eles guerreiam. E quando chega no cristianismo, vira os apóstolos, ou seja, fica humanizado. O problema ali é mais humano. Humano demasiado humano, vamos dizer assim, né? Então é como se, sei lá, é como se a gente estivesse falando dos arcanos menores do tarô, né? Os quatro naipes do panteísmo naturalista. E no teísmo metafísico, a gente está falando dos arcanos da corte. A rainha, o rei. Entende? A rainha de espada, o rei de espada, por exemplo, representa a autoconsciência máxima de toda a energia de espada que começa desde o Ais. Consegue entender? Então, essa analogia com o tarô, e nós somos aqui esotéricos, sempre lembrando disso, né? A gente não é filósofo aqui, a intenção aqui é fazer a ponte com o esoterismo, com a cabala, com a magia, por isso que é esotérico a nossa reflexão. Para nós, somos tarô, fica fácil de entender o que está querendo dizer com essa analogia, né? De que o panteísmo naturalista, a cruz, né? É enxergar os quatro elementos, os quatro naipes. Então, isso combina no Deus como energia, como panteísmo naturalista. E os arcanos da corte seria já essa energia elemental, mas já humanizada e chegando ali no auge da autoconsciência humana. E aí seria um teísmo metafísico. Ou seja, isso é o teísmo metafísico. E por que eu estou dizendo isso aqui sobre o seis? Porque o arcano do enamorado, e aqui eu vou já voltar para outra coisa, ele me parece que também está falando sobre a visão da filosofia negativa, ou seja, a filosofia terrena, a filosofia que tenta colocar a existência dentro do conceito, né? E aí, quando ela tenta colocar a existência dentro do conceito, ela termina no panteísmo naturalista, né? Ela pega a existência e coloca dentro de um conceito. Não, então Deus é a totalidade, a vibração, é o impulso, é o on, é o motor imóvel, né? Mas quando você inverte essa questão, você vai para a filosofia positiva, ou seja, quando você deixa a existência falar e narrar o conceito, deixa a existência dizer o conceito, a existência vindo primeiro, aí você termina num teísmo metafísico. Por quê? Porque essa existência, ela conta uma história. E ela conta uma história de que existe o absoluto, que se revela na natureza e que se auto-revela no ser humano. O ser humano é a auto-revelação do absoluto. Entende? É o momento
que o absoluto